Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saindo do Automático e hoje eu tenho uma honra aqui, né? Não vou ficar fazendo rasgação de seda muito assim não, né? Porque eu sei que acho que ele não gosta, ninguém gosta, mas de ter como convidado no estúdio dele, né? Doutor Ítalo, doutor, professor, reitor Ítalo Marcílio. Ítalo, obrigado, cara. Obrigado, assim. Eu que agradeço. Cara, uma honra é muito grande aí, cara. A honra é toda minha, que eu tô feliz. Agora, ô Pedro, quem que foi que inventou esse negócio que eu não gosto de receber elogio? Eu adoro. Pode rasgar cedo à vontade. Beleza, Alguém inventou esse negócio que você não gosta? Eu? Por mim, pode me elogiar. Beleza, cara, eu acho chato quando falam mal, pô. Agora, se for pra falar bem, pô, melhor coisa que tem, tá doido? Porque pra me acusar já basta a minha consciência, né? Então, de vez em quando é bom, pô, você... Falem bem de mim de vez em quando, pô, pra variar um pouco. Vamos falar bem do professor, doutor, reitor. Não, mas agora é sério, cara, sério. Assim, é uma coisa que eu gosto sempre de falar em público, ainda mais que a gente tá aqui agora e tal. Assim, a gente tava conversando ontem. Ontem tava conversando com alguns amigos, né? E a gente tava falando alguma coisa, a gente... Não lembro pra onde o assunto tava indo, a gente falou, cara, a gente tá aqui reunido, cara. Uma das coisas é assim, né? Tá, que a gente começou a fazer um grupo depois pós-sim, lá no meu consultório, lá na clínica, no INSEE, lá em Volta Redonda. E a gente fazia um sábado de manhã, né? Atendia sábado de manhã e eu juntava lá e conheci o Silas, que é o co-host aqui do podcast comigo e tal. E a amizade foi crescendo, pô, sou padrinho do filho dele, maneiro, né? Cara. O negócio foi crescendo, ganhando uma forma. E a gente foi tentando ontem, conversando lá, fumando charuto, falando, cara, foi assim isso aí. Foi reunindo uma galera lá e tal. Assim mudou minha prática clínica, uma das satisfações do meu trabalho demais. É ter juntado gente boa. Então tem uns grupos, né, nas cidades que foram se formando, grupo de estudo, aí depois logo vira grupo de amizade, é isso aí, o pessoal vira padrinho um do outro, isso dá uma alegria mesmo. O cara fuma charuto e tal. É isso mesmo. Isso aí foi legal pra caramba, cara. Assim é legal mesmo, né? Assim é legal, cara, assim é legal. Assim ela tem muito conteúdo prático. Né? E é um pouco disso que eu quero discutir contigo aqui. Tô contigo. Um conteúdo, uma forma prática aqui, né? O nome Saindo do Automático do podcast é mais ou menos isso. No consultório, na prática clínica, né? A gente vê como que é difícil, às vezes, a gente ajudar a movimentar uma parte da pessoa ali. Assim, eu vejo, eu vou deixar aberto aí, se eu tiver algum termo errado aí, eu quero que você destrinche um pouco sobre isso. Por que o Silas não veio? Cara, sei lá, tá convidado, desacordo de agenda e tal. De conversa ali, sei lá. Não peguei algumas coisas assim, a gente já ia ter combinado melhor esse negócio. Tá. A gente deu Silas, tá bom. Aí, pronto, viu, Silas? Silas. Tá bom, beleza. Tamo aí. Então vamos gravar vamos fazer o 2 já. O 2, beleza. Mas aí só com Silas, depois o 3 beleza, com os 2. Tá. Fechado. E quando a gente olha no consultório ali, um paciente, a gente quer tocar, né? Quer desenvolver um ponto, ele chega com uma queixa, mas a gente vê que é anterior. Pô, não é isso aqui, o problema está um pouco mais atrás, né? A gente vê na formação da personalidade, na maturidade, né? Ou imaturidade que atrapalha. Eu fico olhando a personalidade da pessoa como se fosse uma terra ali, né? Dependendo da personalidade ou da maturidade dela ali, que você planta, nasce um negócio meio estranho, meio estereotipado, meio caricato demais e tudo. Na sua prática clínica ali, quando você observava alguns problemas, o paciente chegou lá, pô, sei lá, eu tô muito irritado com a minha esposa quando eu chego em casa. Mas aí você vê que o problema está muito anterior, né? Uma vez teve uma discussão no Instagram sobre isso, né? Como ser homem, como ser mulher. Eu lembro de você falando assim, cara, a gente tem que ser gente primeiro. Lembra disso? Lembro, cara. Isso foi interessante porque tava uma discussão e falou, cara, é anterior, né? Vamos discutir algo anterior. Como é que você fazia na prática clínica ali, Ítalo, para poder tocar as pessoas para um amadurecimento mais verdadeiro, né? Como é que você olhava, observava isso, nessa estruturação, na estabilização da personalidade dos pacientes ali? Sabe que eu me formei em 2010, né? Era para ter me formado em 2008, né, João? Mas aí eu tranquei, passei muito novo para a faculdade. Aí com 16 eu entrei lá e falei, tenho tempo aqui, não preciso correr tanto. Também formar médico com 22, eu achei que também era um pouco de exagero. Anos, 16. Né? 16. Aí eu falei, médico com 22 também é um pouco de exagero e tal, não precisa. Então, consegui aproveitar o tempo da faculdade de medicina, para estudar medicina, naturalmente, para estudar outras coisas também. Por isso eu fui trancando algumas vezes, né? Então, durante a faculdade de medicina, não que eu quisesse fazer psiquiatria desde o primeiro dia, não é isso, né? Então, consegui aproveitar bem a faculdade no sentido de olhar todas as oportunidades, né, todas as opções, né, e ver o que mais tinha afinidade com as coisas que eu, sei lá, né, gostava mais, ou achava, tinha mais talento, mais habilidade, etc, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque durante a graduação, eu conseguia ter uma formação de filosofia, que não foi formal no sentido de ter um diploma, porque eu não me matriculei numa faculdade de filosofia durante a faculdade, né?
Mas eu fui muito à Faculdade de São Bento, aqui do Rio de Janeiro. Né? Estudei e me formei aqui no Rio de Janeiro. Então lá consegui fazer alguns cursos avulsos, fiz uma pós-graduação, mas como não tinha graduação, não tenho título de pós, né? Então eu ficava, assistia como ouvinte, no fundo era isso, né? Pagava lá, mas assistia como ouvinte. Então, acho que essa parte da minha história, ela foi relevante também para poder desembocar no que veio a ser a medicina que eu exerci depois de formado, beleza? Então, quando eu entro no consultório, então 2010 me formo, entro na residência de psiquiatria e já montei o consultório desde o primeiro dia. Eu não deixei para montar o consultório no final da residência. Né? Então, como clínico, você podia já estar atendendo, né? A gente pode, né, atender e tal. E eu comecei já a ter meus primeiros pacientes ali de terapia. Olha que doideira, né? Era psiquiatria, mas era mais terapia do que psiquiatria. Então, já praticamente desde o primeiro dia atendendo, eu já comecei a colocar ali na minha prática os elementos que eu vinha estudando desde antes, não é isso? Então, e para somar ainda a essa história, durante ali os meus, né, sei lá, últimos anos né, da faculdade ou iniciozinho do casamento, eu ainda fui voluntário do International Family Federation Development, Instituto Federal, falando aqui no Brasil, o IBF, Instituto Brasileiro de Família, sim. Né? E era voluntário lá e era moderador, que é a coisa. Como é que funcionava lá o IBF? O IBF era o seguinte, eles têm uns cursos, né, sobre casamento, no Flasco Casamento e Educação de Filho, e algumas pessoas são voluntários, são treinados para poder fazer a moderação, né? É uma modalidade. Moderação do quê? De outras famílias que participam nesse grupo, e a gente tinha acesso a uns casos, né, de problemas de família. O pessoal discutia, né, os casais discutiam numa plenária e a gente, como moderador, ia apontando os problemas levantados, né, os fatos, os problemas, e depois a gente ia indicando quais eram as soluções. A verdade é que essa dinâmica também foi me dando uma visão, né, para um aspecto que não era abordado exatamente nem na faculdade de medicina, nem na residência, que eram todas as questões que transcendem a parte orgânica da pessoa. Então, quando eu entro no consultório, eu já entro municiado, por assim dizer, com mais recurso. Né? Eu tenho mais munição ali, no final das contas, não só a base orgânica que a medicina deu pra gente, né? Tradicional ali, né? Tradicional, remédio, diagnóstico remédico, né? E abordagem terapêutica farmacológica, sobretudo, né? E a residência, apesar de eu ter feito uma boa residência, ela vai na mesma linha, o que eu acho que é o certo. Eu acho que é isso aí que a gente tem que se formar mesmo na residência, né? Assim, cara, é o momento que você tem para, né, sei lá, terminar de ver toda a coisa orgânica da pessoa e tal. E aqueles médicos, afinal, nós nos formamos como médicos, né? Não como filósofos, não como terapeutas, né? Isso quer dizer, prático, né? A faculdade de medicina, pô, não é de filosofia, não é de direção espiritual, não é de teologia. Então você espera aprender o que na faculdade de medicina? Célula, órgão e, né? Doença, porra. Farmacologia, evidente. Então, não é nenhuma reclamação, não. Eu acho que é isso mesmo. O que tem que ensinar é isso e que a gente aprenda essas coisas. Agora, alguns médicos, eles vão querer fazer uma medicina um pouco, né, sei lá, né, diferente, vamos chamar assim, que eu nem acho que é diferente, João, porque olha só, vamos lá, a gente se forma como médico, né, mas eu me formo como clínico. Eu posso ir tanto, sei lá, para emergência, né, e aí que é um tipo de prática, é um tipo de visão do problema, né, um tipo de abordagem. Eu posso ir para o CTI, que é uma outra prática, uma outra visão do problema, uma outra abordagem. Eu posso ir para a enfermaria, que é o hospital, é uma outra prática, uma outra visão. Né? É verdade essa mesmo. Eu posso ir para a clínica. Né? Então, mesmo dentro da medicina, por assim dizer, né, tradicional, vamos chamar assim, existem várias formas de ver o problema, a doença, o paciente, a família e as abordagens possíveis que vão ser propostas. Né? Bem, eu adicionei mais um cantinho para cá. Né? Quer dizer, eu falei, olha, tá bom, para além da abordagem farmacológica de consultório, para além da abordagem normal de consultório, porque eu também nunca gostei de hospital, essa é outra coisa, né? Para fazer uma medicina que precisasse estar dentro do hospital já não era minha praia. Eu gosto de consultório, sempre gostei. Minha coisa era essa. Então, dentro do consultório, eu falei, olha, eu preciso ter um ferramental a mais aqui, que é o ferramental da filosofia, da família, né? Que são os recursos, vamos chamar assim, humanos, né? Para além do biológico. Né? Então, quando eu começo a atender, eu já estava municiado dos recursos tradicionais, né? Que sempre foram aplicados por conselheiros, né? Por, sei lá, diretores espirituais. Sim. Né? Há milênios, né? Há milênios, no fundo. Né? Então, no fundo, foi isso que aconteceu. Eu tinha ali os recursos de antropologia e da filosofia, né?
Claro que esses recursos eles não estavam ainda, pelo menos os livros que eu tive acesso na altura e os estudos que eu fiz, né, até hoje no encontro, uma transposição direta da filosofia para a prática terapêutica. E aqui eu acho que está a parte do meu trabalho, que eu ofereço na SIM, inclusive. Quer dizer, é uma tradução que eu faço, né? É uma tradução dos conceitos de filosofia para a prática... Pra abordagem prática. Exatamente, né? Abordagem prática clínica mesmo, né? Por assim dizer. Então, acho que há tentativas nesse sentido. Eu não encontrei nenhuma delas a base que me interessava. Né? Então, a base que eu trabalho, a base filosófica que eu trabalho, é a base filosófica, vamos chamar assim, aristotélico, tomista, né, patrística. Eu estou ali naquele momento da história. Sim. Por quê? Né? Por gosto só? Talvez um pouco por gosto, mas porque ali houve uma precisão muito aguda, né, acerca do que é o ser humano. Então, funciona também, né? Quando você transpôs isso para a prática, você via que isso funcionava. Funciona. Né? Então, existem terapias existenciais, né? Não foi o termo que não foi eu que cunhei, eu nem uso esse termo, para falar a verdade. Por quê? Porque as terapias existenciais hoje, elas têm uma base filosófica de autores de filosofia cuja visão de mundo é radicalmente distinta da minha. A visão de homem é radicalmente distinta da minha, né? Então, por exemplo, se eu pegar ali uma abordagem heideggeriana, por exemplo, que uma parte das terapias existencialistas elas vão nessa linha. Eu falei, mas é que o Heidegger, né? Eu nem tenho conversa com ele, sabe? Digo, então não é essa a minha praia. Sim. É que eu precisei voltar lá atrás. Né? Mas para mim não foi voltar atrás, que era onde eu estava já. Né? Os estudos que eu fiquei fazendo durante a faculdade, depois durante a residência, que eu levei para a prática, já eram esses. Foi uma continuidade, né? Sempre não teve ruptura nenhuma, no fundo. Mais ou menos em algum momento eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Né? Eu entendi. Eu gosto, né? Eu preciso, no final nem que eu gosto, né? Eu preciso trabalhar. O trabalho que está mais à minha mão é de médico, dado que eu sou médico, tenho um diploma, já tenho família e filhos, porque quando me formei eu já tinha um bebezinho, né? Já tinha, o Ítalo, o meu mais velho já tinha nascido. Eu tenho que trabalhar, não vou inventar moda, né? Eu vou trabalhar como médico. Que você formou mesmo? 2010. 2010. O Ítalo nasceu em 2009, eu acho. Tá. Desculpa aí, acho que foi Ítalo, caso você assista essa conversa algum dia, mas foi 2009, creio eu. Isso dá uma agonia, né? Quando você vai preencher coisa de filho, né? Porra, dia, mês e ano de nascimento. Porra, bicho, de 8, eu sei o dia, o mês eu sei de todos, agora o ano... Eu dou uma confundida pra caramba. É alto, né, cara? Muito cara, filho, não sei. O meu sexto eu sei que ano foi, mas o sétimo eu sei agora também, que foi quando meu pai morreu. Então fica fácil. Eu tenho que fazer associações e... Próximo. Aí eu vou pulando, 2 anos pra trás, mas algum ali eu embolo. Né? Então, tem marcos, né? Beleza. Mas isso que você comentou é interessante, esse movimento seu próprio, né? Pô, você tava ali tendo sem ruptura, uma continuidade. E aí, não sei, cara, eu acho que uma das coisas que mudam também ali... em ter tido aula contigo ali, ou para os seus pacientes também, essa unidade de vida que você tem, certo? Uma das coisas que eu vejo com uma dificuldade, as pessoas sempre estão buscando um pulo do gato, né? Sempre estão buscando o melhor livro, né? A melhor linha, né? Sempre buscando alguma coisa, verdade. Mas não conseguindo casar isso com a própria vida e colocar em prática com uma certa unidade, né? E parece que, de uma forma ou de outra, o paciente sente isso, e você não vê uma melhora direta no paciente, né? E aí entra essa discussão. Uma vez a gente estava fazendo... A gente tem um clube de charuto lá que a gente chama o pessoal e tal. Tem nome o clube de charuto? Então não tem. Só clube de charuto, pronto. Tá. É uma desculpa segunda-feira o pessoal ir para lá, né? Tá. É uma desculpa para segunda-feira os homens se juntarem lá e discutir algum tema muito bom. aleatório. Não tem nada religioso, né? Enfim, a gente juntou e tá sendo numa arena de tênis, cara. Tá bom, a parada é muito, muito aleatória ali. E a gente estava comentando sobre inteligência, né? E aí, como que uma personalidade matura, quando ele tem acesso a alguma coisa, assim, ele meio que se quebra também, vira uma caricatura. Eu acho. Então, ver pessoas se desenvolvendo, pegam linhas de estudo e a gente vê cada absurdo surgindo por uma imaturidade, né? A questão do profissional, ter uma preparação própria nessa. E você, tentando se preparar, buscando sempre estar melhor. Isso que você falou, um ponto que eu acho importante tinha uma mulher e um filho, tinha que trabalhar. Aí então o pessoal, não, eu preciso estudar. Não, agora eu não vou trabalhar, não, eu vou... A gente vê uma fraqueza nisso. E é difícil, às vezes, tocar isso na pessoa, né? Peraí, cara, não estudo agora, não. Trabalho um pouco mais agora. Eu estava falando com um amigo meu, médico também, que estava, sei lá, indo fazer um curso sei lá. E eu conversei com ele, com uma pessoa que eu tenho liberdade, né? Eu falei, tá bom, cara, beleza, legal. Como a gente tem liberdade, falei, vou te falar que pode ser... Não estou dizendo que porque eu não sei mesmo. Mas agora você tem que examinar se isso aí que você está propondo para si não é capricho. Digo, dada a tua idade, né, e dado o caminho que você veio até aqui,
sei lá, continuar insistindo em ir para lá, para outro estado, fazer um curso de não sei o quê, sendo que você tem que ganhar dinheiro agora, entendeu? Porque eu sei da tua renda, né? Porque você está me falando, né? Das tuas necessidades e... sei lá. Né? Então, acho que isso é uma coisa que, pelo menos, eu tive a oportunidade de conhecer gente muito boa, sabe? Assim, na minha vida. Assim, essa é uma sorte que eu dei na vida mesmo. Assim, eu fui cercado de pessoas boas, sabe? Generosas e atentas. E que, por algum motivo, se importavam comigo. E falavam coisas, né? Eventualmente dando conselhos ou puxão de orelha, o que é que seja. E, não sei... apesar do meu jeito, algumas pessoas acharem que, brabo, não sei o quê, acho que sou mesmo em alguma medida, mas eu tento ouvir mesmo que as pessoas que se importam falam, né? Não que todo mundo fala, né? As pessoas se importam e, né, tem um track record, né? Tem assim um histórico nas costas, eu vou ouvir, né? E aí tinha um negócio que o pessoal fala assim, cara, a vida intelectual, uma vez uma pessoa me falou assim, tá bom, se quiser, a vida intelectual é muito boa, cuidado só, né? Para não perder a humildade. Alguém me falou isso, né? Falou, a arma para você continuar sendo humilde, mesmo tendo vida intelectual, é rezar o terço. Me falaram isso. Aí isso era bem novo, né? Quando me falaram, eu falei, porra, faz maior sentido, porque quando você reza o terço, você submete a uma repetição super simples, né? Que meu filho de 7 anos reza o terço. Né? Então, eu entendi o que a pessoa quis dizer. Talvez ela estivesse querendo dizer menos coisa ou mais coisa, não sei. Eu entendi uma coisa específica que era, é uma oração muito simples, né? E quando você submete a isso, você precisa ser humilde no sentido de que, porra, esse tempo que eu estou aqui rezando o terço, eu podia estar lendo sobre, sei lá, o último comentário da Trindade de um autor patrístico obscuro em latim. Para quê, né? Sei lá, para vaidade, talvez. No meu caso seria, se eu fosse lá um pesquisador de uma universidade, sei lá, né, específico, e aqui se fosse meu trabalho, aí beleza. Né? Então, você está dizendo uma coisa que eu busquei porque me ensinaram isso, eu tentei ouvir. Beleza, você pode, no meu caso, né, você pode estudar, mas tem que ter uma lógica, né? Tem que estar articulado com a tua vida, com a minha vida, com as minhas capacidades, com as pretensões reais e não com as pretensões super imaginárias, para não cair no lugar do capricho e da vaidade. Né? Então, essa coisa ela está presente até hoje. Né? Assim, por sonho e devaneio, tem um monte de coisa que eu queria fazer, eu estudar. Mas, bicho... não some, né? Você vai educando, e né? E a coisa é, talvez eu chegue lá, mas para eu chegar lá, né? Para eu poder chegar e me dedicar a estudar, por exemplo, no meu caso, estudo, né? Porque é uma coisa que eu gosto. Sei lá, eu tenho que cumprir um monte de tarefa antes. Eu tenho 40 anos já. Né? Não estou nem muito velho, nem muito novo. Estou exatamente no meio da vida. Claro, eu não consigo ainda ter uma vida que eu achei que eu fosse ter com 21 anos, que é passar 6, 7 horas por dia estudando, por exemplo, produzindo lendo e tal. Falei, sei lá, não cabe. Eu vou tentar mais uma vez, eu tento de tempos em tempos, né? Hoje, se eu te mostrar minha agenda aqui, você vai ver que está bloqueado até... A gente está gravando esse podcast em janeiro. Hoje é 15, né? De janeiro. Está bloqueado na minha agenda até junho, a parte da manhã e uma parte da tarde para eu dedicar à produção intelectual. Né? Ou seja, eu tento fazer. Eu já sei que não vai dar, mas eu tento mesmo, né? De tempos em tempos. Aí aquilo vai sendo quebrado, consumido por outras demandas que são reais. Eu tenho minha família, eu tenho 160 pessoas aqui, né, na empresa, e aí tem que vender, tem que, né, sei lá, tem que produzir curso. Porque a faculdade, né? A faculdade, é uma empresa assim, relevante, que é bem legal. Então, é isso. Acho que não se revoltar contra a realidade é um aspecto da maturidade, no sentido de que, beleza, a realidade está aí, eu tenho minhas intenções, meus desejos, acho que é a minha vocação, pretensões, e vai chegar lá em algum momento. Se eu trabalhar hoje direitinho no que eu tenho que fazer hoje, né? É uma visão que eu tenho, pelo menos. Pois é, e a gente, de certa forma, a gente tenta fazer isso com o paciente no consultório, né? Ajudá-lo, pelo menos, a encarar um pouco isso, né? A parar de ter uma frustração. Por exemplo, você falou da sua agenda ali. Não, tô com a agenda lá e tal. Aí primeira quebra porque, sei lá, você vai ter que levar um filho no hospital. Vai. Mas aí já começa lá, não acredito, né? Quantos pacientes eu já atendi, né? De falar assim, pô, meu marido tá lendo lá enquanto, pô, eu preciso trocar uma fralda, eu não fui no banheiro, né? Meu marido quer ler sabe, suma, mas aí não dá, isso é doideira. Isso aí Meus filhos entraram de férias, né? A gente tá em janeiro, estão de férias. Aí, primeira semana de férias, um lá, não sei o quê, leva no hospital. Aí, outro, não tô enxergando, leva no oftalmologista. Só homem, né? Beleza. Mas não é que são tranquilos, mas são tranquilos e ativos, né? Aí um deles, o terceiro, pronto, tava trabalhando. Porra. Deu um chute no chão, mas forte mesmo. Então cheguei em casa, tava com o pé inchado, né? Roxo, inchado.
Mexi, eu falei... Aí minha esposa falou, porra, pode ter fraturado. Eu falei, cara, pode ter fraturado. Amanhã eu levo no hospital, cara. Eu dei um basta assim, eu falei, porra, também não, né, cara? Deixa eu fazer o que eu tenho pra fazer aqui também. Que ficou, porra, parar toda hora pra levar no hospital não dá também. Eu falei... Que horas era isso aí? Isso era de noite. Tá, beleza. Isso era 6 da tarde, mas aí quando deu 8 da noite... De plantão, eu falei, cara, aguenta aí, vamos ver isso amanhã. Aí no dia seguinte, o moleque não conseguia botar o pé no chão. Aí eu falei, cara, tá ruim mesmo? Ele falou, tá. Vamos segurar mais um pouquinho, né? Vamos segurar mais um pouquinho. Aí quando deu na metade desse dia, né, na tarde do segundo dia, eu falei, bicho, presta atenção aqui. Eu vou te levar no hospital. Agora, com ou sem fratura, do jeito que tá, eles vão engessar a tua perna. E você vai ficar as férias inteiras com o pé engessado, não vai poder entrar na piscina, não vai poder jogar bola. Tu quer mesmo no hospital? Ele, melhor não, né? Eu falei, melhor não, né? Não foi até hoje o moleque daqui com o pé normal, né? Dessa vez eu acertei. Então, às vezes eu acertei, porque da última também, que o meu mais velho estava jogando bola, ele foi jogar com os mais velhos, né? Do que ele, pá, tomou um chute e aí voltou com o braço, porra, doendo pra caramba. Vamos no hospital, porra, fulano. Não, né? Vamos no hospital, um chutezinho. Tá doendo. Eu falei, não, porra, dorme aí. Aí ele falou assim, pai, o senhor sabe que eu não sou fresco. É porque tá doendo mesmo. Eu falei, cara, me pegou. A gente foi pro hospital, chegou na emergência, já era de noite, chegou na emergência. Tava previsto, assim, a gente era tipo 9 da noite, tava tendo jogo, né? Então 9 da noite, 9h40 da noite, a fila assim, 3 horas da manhã vocês vão ser atendidos. Eu falei, bicho, vamos pra casa, a gente dorme, né? E aí a gente volta no dia seguinte. Ele, tá bom. O moleque dormiu com o bracinho. Voltou no dia seguinte, cara, fratura, ficou por uma fiozinho, quase fratura exposta aquela porra. Quase desaliam completamente. Então o moleque quebrou mesmo. Aí eu fiquei culpado, né? O moleque dormiu com dor lá, com o braço quebrado. Pô, moleque com moral, né? Chegou lá, porra, olha só, né? Não, moleque sério. Eu falei, não, você tá certo, vamos lá. Vamos lá e tal. Então vamos embora. Mas 3 da manhã também, dormiu um pouquinho, né? Aí ali tinha um dado prático ali. Tinha um dado prático, exatamente. Eu falei, pô, sacanagem. Você vai ficar dormindo em casa, melhor do que dormir na cadeira do hospital. Vamos dormir lá em casa e tal. Tá valendo. Dormiu com o bracinho fraturado, cara, sacanagem. Mas eu levei também. Pois é, mas ó, a gente vê isso no dia a dia, né? Uma reclamação contínua. Sabe, como é que a gente provoca esse tipo de mudança ali nas pessoas? Assim, né? Não tô falando que a gente faz isso, né? Só a gente vai falar, você acabou de falar um negócio que você, ficou com peso na consciência e tal. A gente sabe que todos nós cometemos esses erros ali. Mas como é que a gente consegue ajudar de uma forma prática a galera a parar com isso, né? A olhar e parar de reclamar, né? Pô, você viveu em um ambiente de hospital. Sim. Né? Cara, quantas vezes você tá no quarto dos médicos e fala, puta merda, pô, chegou lá, ó, 3 da manhã, chegou o mulambo ali. Cara, o cara sempre achei isso feio demais. Feio demais, cara. E o cara pegava um sonho de valsa. Tem um colega que pegava um sonho de valsa. Você ficava bravo, comia um sonho de valsa. Pô, o cara fica diabético e mal-humorado, né? Que coitado pra ele, né? Mas era interessante isso. Pô, você tá ali ganhando um plantão, né? Você vai trabalhar, seu objetivo é exatamente esse. Você vai estar ali. De certa forma, isso no meio médico, né? Isso é meio estereotipado, né? A gente já sabe que funciona muito assim em alguns casos. Mas, pô, na nossa vida cotidiana tem muita gente que vai fazendo isso, né? Reclamando de situações que são naturais, são do cotidiano. Essa imaturidade, essa personalidade mais instável vai minando cada vez mais isso, ele vai se distanciando disso, não vê que isso é um problema, esquece que isso é um problema e parte de premissas sempre erradas, né? E aí chega lá reclamando de uma coisa e você fala, cara, não, peraí, volta atrás aqui. Sei lá, como é que a gente ajuda a emular, né? Então, acho que é o seguinte, eu acredito que na maior parte do tempo da nossa vida, a capacidade que a gente tem é de ajudar somente um a um. Isso aí. Né? Então, a capacidade que uma pessoa tem de ajudar uma multidão, raras são as pessoas que têm essa capacidade. Né? E não vou deixar de uma capacidade natural, é circunstância, é o treinamento, sei lá, um talento. Então, como é que eu ajudo muita gente? Não tenho a mínima ideia. Eu não sei ensinar como ajudar muita gente. Isso eu não sei, né? É caso concreto, né? Você tem que... agora, o 1 a 1, isso eu acredito mesmo. Eu acredito que qualquer ser humano tem ferramenta para ajudar uma pessoa no 1 a 1, né? Quando eu falo 1 a 1, João, eu estou falando o seguinte, é 1 a 1. Porque se tem, por exemplo, vamos usar o exemplo da sala de plantão. Então, imagina que somos 4 médicos ou 4 pessoas na sala de plantão. E aí estão reclamando. Você sozinho, esquece. Se tiver com mais 3... Não dá, né? Você vai ser o chato, o cara que dá lição de moral, né? O palestrinha,
o Carola. Porque vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai parecer que tá dando aula mesmo, pô. Porque tá. Como é que você faz? Você gente, por favor. Não existe uma conversa com 3 pessoas, né? Conversa com 3 pessoas. Ou é resenha, ou seja, ninguém tá prestando atenção em ninguém. Todo mundo querendo falar. Todo mundo querendo falar. Ou é aula. Né? Quando é que 3 pessoas param para te ouvir? Quando você está dando uma aula. Né? Ou você tem um poder de mando, tem uma autoridade. Né? Uma autoridade está mandando em 3 pessoas ou em uma e as outras ficam caladas. Né? Beleza. Mas numa relação desse tipo, né? O exemplo concreto da sala de plantão com 3, outros 3. Olha, ou é resenha, né? Cada um falando uma coisa, né? Ou alguém fala, né, com autoridade, porra, precisamos fazer tal coisa. Beleza, relacionados ao trabalho, sobretudo, né? Aí tranquilo. Do contrário, não tem eficácia. Então, acho que uma primeira frustração que ocorre é essa. O sujeito que, olha, quero uma coisa um pouco melhor da vida e quero ajudar os outros, né? Ele imaginar que já tem as capacidades, a ferramenta, a competência de ajudar, sei lá, 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Não tem. Né? Isso não dá para fazer com menos de 10 anos de prática no 1 a 1. É mesmo. Né? Agora, por outro lado também, as pessoas em geral não conseguem ter uma conversa 1 a 1, porra. Não conseguem. Né? Quer dizer, fazer um plano com um amigo é uma coisa que assim, é uma exceção. Sabe, chamar a turma, o pessoal para resenha, isso consegue se fazer. Agora vamos almoçar eu e você. Isso é mais raro hoje em dia, né? De acontecer. É raro mesmo. Raro né? mesmo. Ninguém tem tempo, não consegue, ou chega lá, sei lá. Mas eu acho que não tem tempo, não consegue chegar lá, mas eu acho que não, acho que é medo de se comprometer. Quando tá ali, não tá ali, né? Assim, é medo de se comprometer. Você escorrega, né? Essa é a sensação muito comum das pessoas. Falam, porra, mas vamos ficar sem assunto, né? Não tem nem tanta intimidade assim. Porra, vamos falar de quê? Né? Ou não. O plano com um amigo, sobretudo entre homens, né? O plano com um amigo, achar que a gente é gay, sei lá, né? A gente vai almoçar no shopping, porra, por nada. Né? Igual o Dario, você falou que o Dario foi lá no podcast também, né? Aí a gente tava, há muitos anos, o Dario tava para casar, então a gente entrou lá no shopping Rio Sul, aqui do Rio de Janeiro, porque ele ia mandar polir as alianças de noivado dele. Então ele tava com a aliança da André e com a aliança dele, na caixinha. Aí entramos eu e ele na loja, acho que era na Gasterne, sei lá, do Rio Sul. E aí ele falou assim, então eu quero polir aqui as alianças pro casamento e tal. Aí o viadinho lá, atendente, pegou assim a aliança, abriu, olhou pra aliança, olhou pra gente e falou assim, que alianças lindas, ótima escolha do casal. E aí você nunca mais saiu com o Dario. Eu ri pra caceta, o Dario que fica constrangido com essa porra. Eu achei graça, eu abracei ele. Então, né, é uma coisa esquisita, né? Você tá ali com 2 caras e tal. Porra, sei lá, tanto faz, né? E isso é um ponto que você falou legal, né, cara? Do comprometimento, né? Eu acho que, então, assim, a primeira coisa, né, falando assim, como é que a amizade mesmo, ela precisa de intimidade. É muito difícil você conseguir construir intimidade fora do trato pessoal. É muito difícil conseguir, né? A gente não conversa... Existem etiquetas de conversa, né? Então, tem um modo que você se apresenta quando está em grupos, tem um modo que você se apresenta quando você é autoridade. Tem um modo... Agora, quando você está num a um ali, é o lugar privilegiado para que a intimidade aconteça. E a intimidade é uma coisa muito desconfortável hoje em dia, que é um paradoxo, porque as pessoas, em tese, estão se exibindo o tempo todo. Elas não estão exibindo a sua intimidade, né? Elas estão exibindo uma outra coisa que fere a intimidade, porque se você expõe tudo o tempo todo, você já não sabe mais o que é o íntimo, né? Qual que é o núcleo central. Então, existe hoje no mundo de Instagram e o caramba, né? Existe isso. Mas também acho que o movimento tá pendulando ao contrário. As pessoas estão cada vez menos postando coisa da própria vida, assim, porque acho que entenderam que ninguém quer saber o que você está comendo terça-feira à tarde, né? Digo, não interessa para ninguém esse negócio, né? Então, se você não é a Virgínia, né? Ou o Vini Júnior, ninguém quer saber, no fundo, né? Tá bom, a Virgínia ou o Vini Júnior, o pessoal quer saber porque dá para fazer uma fofoca descompromissada, né? Digo, sei lá, dá para falar mal deles, né? Ou falar bem, sei lá. Usar no quarto dos médicos para discutir, né? É o Big Brother, né? Isso aí. É o Big Brother. É o Big Brother fora das paredes do Projac. Sim. Mas nem todo mundo é interessante, né? Ao ponto de virar assunto. Então, acho que o pessoal meio que entendeu isso também. Mas a amizade ele é o momento. É o melhor momento. Esse é o momento, né? Do 1 a 1. Né? Ou seja, eu poder conversar contigo, não para você ficar falando só dos teus problemas, não. Você poder falar das coisas que você acredita, que não acredita, né? Sei lá, das suas pretensões na vida, O exercício da amizade hoje também, ele está muito comprometido, eu acho.
Então, em parte, minha visão, em parte existe um problema de amadurecimento porque existe um problema nas relações humanas fundamentais. É muito difícil você amadurecer fora das relações humanas fundamentais. Primeira relação humana fundamental, família. Né? As famílias funcionais, elas são de fato a escola de amadurecimento. Aliás, é a melhor delas, né? É visível, né? É na família que eu sou reconhecido por ser o Ítalo e não o psiquiatra, o dono de empresa, o sujeito que, sei lá, dá aula, o sujeito que ajudou a me converter. Não, na minha família eu sou o Ítalo, né? Minha mãe, meu pai me veem assim, sei lá, minha esposa me vê assim e meus filhos espero que me vejam assim também. Então, né? O cara pega o ketchup ali pra mim, né? Uma coisa bem então é maravilhoso, individual. Né? Você chega na família, as pessoas te tratam como sendo uma pessoa e não uma função social, né? Não tem problema nenhum você tratar como uma função social, acho ótimo, né? Nos momentos específicos ali claro, também, né? Agora, na família, não. Na família você trata como uma pessoa, você tem um nome. Agora, nada contra também escola, tá? Mas, porque é uma realidade. Agora, a criancinha lá com 2 anos de idade, ela já é tirada do seio da família para passar 4, 6 horas por dia com uma multidão de pessoas que ela não sabe nem de onde vieram. E cada uma daquelas pessoas que está dentro daquela salinha da creche precisa se comportar de um modo padronizado e não pessoal, porra. Porque precisa de regra, evidente, não está nem errado não, vai fazer como? Né? É padrão, não fazer o quê, né? E a tia, a moça, por mais carinhosa, por mais cuidadosa que seja, não é a mãe, né? Da onde vê a autoridade daquela moça que está cuidando daquelas, sei lá, 10, 15 crianças que estão ali? Vê de um salário que ela recebe, porque se parar de pagar ela vai parar de ir lá, né? Então, o vínculo que faz com que ela esteja lá, limpando a bundinha, dando de comer, fazendo joguinho, não sei o quê, com aquelas crianças, não é um amor. É uma necessidade material. E é isso mesmo, vai ser o quê? Claro que ela pode construir amor em cima disso, mas é secundário, não é um amor pátrio, né? Não é um amor de pai e mãe. É uma outra coisa, pô. Eu cuido do meu filho, não é porque me pagam. Eu cuido do meu filho porque, ele é meu filho, eu vou fazer o quê com ele? É por isso que eu cuido dele, né? Sei lá, porque ele saiu das minhas entranhas, né? Das minhas não, eu digo, ele é meu filho, porra. Então, beleza, por isso que eu cuido dele. E aí a gente ama, a gente acaba, é muito curioso, né? Nasce um bebezinho, você no mesmo dia você já tá amando aquilo, né? Isso é uma bolinha, né? Fofa, que ri, chora e faz cocôzinho, não serve pra nada, você já ama aquele negócio, né? E ninguém tá me pagando nada para aquilo. Porra, essa é a relação fundamental do ser humano. Né? É o que estrutura a mesma dinâmica do que a gente vai ver depois em geopolítica, poder. Essa é a minha visão. Eu falo, olha, é o amor, no final das contas, que é a estrutura de coesão da sociedade. Porque se minha mãe e meu pai não me amassem, tinham me estrangulado no primeiro instante, né? Tinham fingido que eu morri, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Esquece de dar de comer para ele, depois ele definha aí. Né? Não é porque o Estado vai acusar minha mãe e meu pai de homicida que eles cuidaram de mim. Não tem nada a ver com isso, né? É porque, porra, isso nem ocorre na nossa cabeça, né? Digo, quem é pai e mãe, cara, é porque é meu filho, eu vou cuidar dele. Então, essa é a primeira relação fundamental, é a família. Se a família, ela tem né? As famílias hoje têm os desafios não internos de cada família, mas um desafio social do que é a família. O primeiro desafio, acho que é esse: as crianças são tiradas das casas com 2 aninhos de idade, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem que falar, olha, a outra pessoa é um universo inteiro, outra pessoa é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem que respeitar o outro, as relações humanas são importantes e tal. Beleza, isso tudo está sendo dito, a gente está aprendendo isso, mas no mesmo instante que dizem isso, e a criança está conversando com o amiguinho do lado, a professora fala, não pode falar com o amigo do lado. Mas por que eu não posso falar? Ele é uma pessoa? Ele é meu amigo, pô. Ele tem um universo inteiro aqui. Cala esse universo aí, né, cara? Cala esse universo, cala teu interesse para esse universo e presta atenção no triângulo que eu estou te mostrando aqui. Em primeiro lugar, quem é você? Em segundo lugar, eu não sou teu amigo. Em terceiro lugar, isso nem é interessante, porra. Agora, a história que a Joana está me contando é maravilhosa. Ela está me contando aqui sei lá, do Pokémon do irmão dela que ela escondeu. Isso é maravilhoso, né? Você não pode ouvir a história do Pokémon da Joana porque você tem que prestar atenção no triângulo da professora. Que atenção, acabou de mudar, porque a anterior foi demitida. Primeira aula dela, né? Acabou de conhecer, amor. Como é que você consegue estabelecer as relações fundamentais numa dinâmica fora da aldeia? Né? A dinâmica da aldeia, a gente entende que ela vai aprofundar as relações fundamentais da família. A dinâmica da aldeia é, olha, eu sou cuidado pela minha mãe em primeiro lugar e pela minha tia em segundo lugar e pela minha avó em terceiro lugar. E estamos todos nós aqui saindo para cultivar, para colher e a gente volta cantando para casa, né? Não existe... Vamos lá, é uma coisa que eu acho terrível, mas só assim funcionaria. Né?
essa dinâmica de trabalho estabelecida aqui no meu escritório, que é em todos os escritórios do mundo, pelo menos ocidental, que eu conheço, porque até se fosse de outro modo não funcionaria, é uma dinâmica aterrorizante, no fundo. O ser humano trabalha assim, tem, sei lá, 300 anos só, nos seus 10 mil anos de trabalho, não era assim que eles trabalhavam. Né? Fora de uma dinâmica de escravidão, as pessoas trabalhavam cantando, porra. Né? Trabalhavam cantando, almoçavam com seus parentes, né? Se alguém aqui começa a cantar, o amigo vai falar, porra, meu irmão, para que tá me atrapalhando. E tá mesmo, vai atrapalhar mesmo. Mas isso é alucinante, porra. Agora, é como as coisas estão estabelecidas. E isso começa lá com 2 aninhos de idade. Com 2 aninhos de idade, a criança ela já aprende que você não pode cantar. Né? Você não pode olhar pro lado com a amiguinha e conversar sobre uma coisa que vocês duas estão maximamente interessadas. Eu estou interessado na vida dela, ela está interessada na minha vida, as nossas coisinhas. Né? Eu tenho que prestar atenção na professora. Porra, esquece como é que você consegue criar logo a segunda relação fundamental, que é a amizade. Né? A amizade ela se torna uma coisa feita às escondidas. Ela se torna uma coisa feita quando dá tempo. Né? Ela se torna uma coisa que é feita porque nós dois estamos agora unidas mortalmente contra esta tirana. Então, o ambiente de fofoca e de revolta, que é o que você vê no plantão, que eu vejo no plantão, que eu vejo nas relações, ele nasce daí, porra. Foi isso que você foi ensinado, porra. Para pra pensar. Eu tô com o Thiago aqui do meu lado. Porra, meu amigaço com 12 anos. A gente não pode conversar, bicho. Eu tenho que prestar atenção nessa porra dessa mulher aí que tá falando um negócio de célula. Aliás, ela nem sabe muito o que ela tá falando, né? Porque ela até sabe, mas ela não pode falar tudo que ela sabe, porque a gente não vai entender. Então, eu nem tô interessado. Por que caceta célula eu quero saber disso? Quando a gente tem um tempo para poder relaxar e distender, a gente vai falar, em primeiro lugar, mal dela, é evidente, né? Ela é o nosso assunto, porque ela está impedindo que a nossa vida de amizade brote. Então, esse ambiente de fofoca, de conspiração, de maledicência, ele vem do berço, 2 anos, 3 anos de idade. Né? Essa coisa já apareceu. Né? E depois os pais e mães também não têm costume de ficar com os filhos por causa dessa dinâmica também. Quer dizer, precisam trabalhar, estão no colégio, vai ver esses moleques, sei lá, 1, 2 horas por dia e no final de semana meio que tem que arranjar coisa para fazer porque está todo mundo cansado e de saco cheio. Então, a amizade, há uma dificuldade, né, para que ela se estabeleça, e as relações fundamentais da família, idem. Baita desafio, concorda? Baita desafio. Então, até, como é que eu... Sabendo disso tudo, você tem que ter um cuidado muito grande, né? A primeira coisa é restabelecer a dinâmica de interação pessoal. Porque senão é muito difícil você conseguir fazer com que alguém amadureça ou ajudar alguém a amadurecer. A pessoa não tem nem recurso para amadurecer. Ela não tem experiência das relações fundamentais profundamente mesmo. E o set terapêutico ajuda exatamente nisso, né? Ela vai estar em contato ali com uma pessoa que tenta ter um compromisso com ela, né? Pois é. Teoricamente, verdadeiramente amá-la. Não, vem cá, tô contigo, eu compromisso, vamos criar uma relação verdadeira aqui. A partir dessa relação, você conseguir transbordar essa relação para as outras áreas da sua vida, né? Evidente, é difícil conseguir fazer isso, porque você tem que te pagar para você fazer isso. Exatamente. Chega exatamente nesse ponto, né? Por isso que tem um monte de médico que fica assim, pô, parece que eu sou um farsante aqui, estão me pagando e, cara... Esses são os bons médicos. Aquela coisa do paciente. Eu já tive, consultório ali em Niterói, que não tinha secretária, né? Um professor da UF fala assim, cara, você tem que começar a atender logo. Começa a atender, usa minha sala. O Rodrigo Luiz, cara, o cara é excelente, cara. Legal. Me ajudou pra caramba, Rodrigo. Abraço, Rodrigo. E eu comecei a atender, só que, pô, não tinha secretária, não tinha dinheiro pra botar secretária. E quero chegar ao final da consulta, o paciente, quanto que é mesmo, doutor? Cara, eu tô fazendo uma coisa muito errada aqui. Vou receber dinheiro de um paciente, foi uma consulta mó boa. Se abriu, o negócio foi indo pra um lugar, dá o telefone, conversa comigo, sou seu médico agora, vamos ficar juntos. Toma aqui o dinheiro da consulta. Eu acho que eu gosto muito de ouvir o que você tá falando, João, muito. Porque às vezes eu vejo um pessoal desse vendendo coisa para ajudar médico a ficar rico e tal, não sei o quê. Tem que cobrar mesmo, não pode ter vergonha, não sei o quê. Sei lá, acho que não tá bom, entendo isso, né? Às vezes a gente até precisa falar isso para a pessoa, porra, né, também começar a trabalhar e tal. Agora, eu acho que faz muito bem para o paciente quando ele nota esse incômodo do médico e do terapeuta, do psicólogo. Faz muito bem. Eu sempre me incomodei também, mas na hora que você mesmo incomodado, você meio que tem que fazer. Eu preciso desse dinheiro mesmo, né? A bolsa da residência é ruim, né? Claro, você precisa receber, evidente, você trabalha com isso. Mas para o paciente faz diferença saber como você está lidando com isso. Faz toda a diferença. Você não precisa falar, ele nota como você está lidando com isso. Ele nota que você está meio incomodado. Porra, isso dá um conforto para o paciente. Porque o paciente entende.
eu preciso pagar, é evidente, ele está trabalhando, né? Mas se ele pudesse, ele estaria me atendendo de graça. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Dos meus pacientes, eu conto nos dedos os que eu atendi só porque me pagavam. Para não falar nos dedos, eu conto em um dedo. Tem uma pessoa que eu só atendia porque me pagava. Dos, sei lá, centenas de pacientes que eu atendi na vida. Tinha uma senhora que eu só atendia porque me pagava. Se ela não me pagasse, se eu não precisasse do dinheiro, provavelmente eu não atenderia. Um caso, porra, eu acho que é um feito, né? Porra, um feito. Não, quantos pacientes? Você deve ter passado por isso. Falou, cara, não vou conseguir mais acompanhar. Falei, não tem problema. Não, isso aí era. Não tem problema não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Depois que meu consultório foi moralizado. Conversa com a Lígia aí, fala que tá tudo autorizado, tá tudo certo. Tá, depois que meu consultório foi moralizado tardiamente. Mesmo assim, a moralização foi bem estratificada. Moralizado nesse sentido, né? Porra, tem que cobrar. Sim. Né? Mas por um tempo é isso. Até porque eu não tinha minha agenda cheia. Isso você me falou uma vez, sabia? A gente estava no curso do psicólogos, coaches e intrometidos, né? Foi lá em São Paulo. Tava até com, na época, meu irmão era seminarista, o seminarista Neilton, encontrei com ele em Roma lá, ele padre e tal, foi muito legal. Maneiro, hein? Uma galera lá, né? O Jeremias também tava. Foi muito legal. Foi São Paulo. Eu não consigo lembrar, porque ele tinha um espaço amplo, assim, meio aberto, com umas colunas. Foi naquele North Center lá? Cara, não tento lembrar onde é que foi esse aí. Vem o flash do lugar, mas não... Foi um dos primeiros ali, né? Acho que foi North Center. E aí a gente, no final, assim, comentando, tirando foto. Eu falava pra você mandar uma mensagem pro meu irmão mais velho, José Márcio, que falou, cara, eu falei, porra, ele te defende pra cá no Facebook. Tinha uma galera falando mal, ele xingava. Engraçado. Márcio, obrigado. Isso aí. É isso que a gente espera, que defendam, que falem bem. Pode falar bem de mim. E aí você falou isso comigo. Eu falei, pô, João, falei, cara, eu tô começando agora ali e tal, o meu volume, muito neurologia, mas, pô, a área de interseção da neurologia e psiquiatria é muito alta, né? E vindo da história da psiquiatria recente, os pacientes estavam fugindo de um monte de psiquiatra, né? Porque era diagnóstico remédio, não tinha conversa. O paciente chegou a falar comigo que, foi abusada. Falei, pô, mas você conversou isso com o psiquiatra, né? Não, ele falou que isso é com psicólogo, não é com ele, não. Falei, pô, como é que faz um remédio assertivo, né? Como é que você consegue ajudar? Ele falou assim, cara, deixa o consultório sempre cheio, pô. Manda o paciente voltar semana que vem. Manda na outra. Falei mesmo. Você tá ali parado ali, você mostra que... Não num ponto de vista de marketing, não era isso. Assim, era assim, cara, dá atenção de verdade. Você dá atenção de verdade. Você tá de boa, você vai atender o paciente ali e tal. Isso foi um diferencial muito grande. Eu fiz isso lá no consultório, passei para alguns colegas também, né? E isso foi me ajudando muito, né? A falar assim, olha, eu quero fazer uma medicina diferente, quero atender você de verdade aqui. Quero ter um compromisso com você, né? Me manda uma mensagem, a gente conversa lá e tal. Isso foi interessante pra caramba, cara. Funciona, né? Funciona, pô. Engraçado, né? Atenção aos outros de verdade funciona, né? Nossa, né? Meu Deus. Mas onde mas a discussão que você falou do meio médico aí é isso, assim, ó. Não é seu paciente, é seu cliente. Agora você tem que... o high ticket, é o low ticket de paciente. Chato pra caceta. Cara, porra... Eu preciso dar aula dessas porra aqui, cara. Cara, de vez em quando, difícil, é chato pra caramba mesmo. É aquilo que você falou, tem sua razão de ser ali, mas, porra, isso é chato demais, cara. É muito chato, cara. É muito chato. Eu dei um negócio aqui, cara, que é chato pra caceta. É mentoria de carreira. Todo mês eu dou essa aula pros psiquiatras aqui. Por que é chato? É chato porque o jeito que o time aqui escreve pra vender é esse papo aí, enche o seu consultório, não sei o que. Porra, não sei falar disso, cara, isso é chato demais. Aí, por que é ruim? Porque, puta, sei lá, o aluno entrou lá com uma expectativa. Aí eu tenho que ficar uns 5 minutos ali naquele, sabe? Naquela estética, essa, para logo ir para onde eu sei ir, né? Então, eu nunca rodei pesquisa dessa mentoria para saber se os alunos gostam ou odeiam, porque eu não falo da coisa que eu acho que era a expectativa deles, né? Mas, de certa forma, tem que falar ali, né? Pô, precificação, mas eu não sei falar disso, bicho, acho chato. Só que isso é muito ruim. E essa angústia que eu vejo, aquilo que você comentou, e é bom ouvir isso de você, cara. Porque os bons médicos que eu vejo, eles sempre tiveram incômodo nessa parte. Tem que ter. Pô, cara, vou subir o preço da consulta, não vou fazer isso, aí você fica ali. E aí vem um pessoal falando de uma forma tão simples ali, que aí entra no anterior que você falou, né? Que parece que eu tô lesando o relacionamento, né? Parece que tá acontecendo alguma coisa ali que... Por outro lado, também tem que falar isso, porque tem pessoal que é inseguro pra caramba também. Aí você tem que falar, não, tem que cobrar, mas... Eu tô falando, se fosse 1 a 1, era muito fácil de eu falar. É isso aí. O problema é que esse assunto eu tenho que falar para muita gente é um problema. Porque você vai ter vários tipos de pessoas, isso é só de circunstância prática. Então é muito difícil você dar uma aula para muita gente de dica que são coisas práticas que dependem. Sim. Né? É difícil mesmo. A dificuldade, por exemplo... Tá vendo aquele senhor ali que estão gravando?
Sim, Bicho, ele é muito diferenciado. Muito diferenciado. Eu acho que ele é santo. Francisco fala. Cara, ali Doideira, né? Doideira. Tá bom. Cara, essa dinâmica, por exemplo, de podcast que a gente está fazendo aqui agora, né? De certa forma, a gente está abordando um monte de gente ao mesmo tempo. Sim. Tá? Mas tentando fazer no 1 a 1. Eu tô falando contigo. Eu tô falando contigo. Eu sei que tem um pessoal me ouvindo no aí, mas eu tô falando contigo, sempre cara. isso, né? Que é o objetivo que a gente sempre tenta trazer aqui, uma conversa verdadeira entre duas pessoas, para alguém olhar e falar, cara, que legal, dá para fazer isso, né? Sim. O ponto que você pegou da amizade, isso é interessante, né? Porque amizades mais verdadeiras que eu fui ter, cara, minha vida adulta, né? É isso aí. É ali que eu consegui estar entregue de verdade. Você consegue ter raramente eu consigo olhar pro meu passado e, pô, que era amizade baseada nisso, falar mal da professora da Big Beiço, né? Tipo, caralho, Big Beiço lá, não sei o que, papapá, que era o apelido da professora. Tadinha, cara. Pô, era Big Beiço. mas, pô, tadinha, né? Você olha pra isso e fala assim, pô, cara, que maldade, né, cara? Você ficou olhando. Mas é o que era sobrou, isso. Eu sei, assim, é a minha formação, eu fui nascendo daquilo. Claro. Aí você vai amadurecendo, sei lá. Mas ela era Big Beiço porque ela tinha muito beiço ou nenhum beiço? Não, tinha muito beiço. Muito beiço. Muito beiço. Eu gosto muito desses apelidos também, que é o inverso. Tá, que era tipo, ela não tem nada, é Big Beiço. Eu tinha uma pessoa da minha família que ele era bem branco e bem gordo. Né? Vai ser um cara muito branco e muito gordo. Vai ser um chocotone de chocolate branco, sabe? E o apelido dele era Somália. Essas eu gosto também. Eu gosto do que pega pelo inverso. Tá, vai, foi mal. Desculpa aí, a Big Beiço. Coitada. Um beijo aí pra tia Big Beiço. Tadinha. Ela não sabe que ela é? Ela sabe que ela é. Não, cara, acho que ela sabe, né? Saber, não tem como, né, cara? Não tem espelho, como. Né? Faz muito tempo que eu não a vejo. Tá bom. Professora de terceira série lá, tadinha. Aí você vai baseando essas amizades naquilo ali, né, e tal. Depois, beleza, você amadurece, você olha uma galera que quer a mesma coisa que você, né? O Idem Velho Teneno, olha ali, você, pô, quer a mesma coisa. Você amadurece, você consegue realmente aí se comprometer com alguém, né? Conhecer esse universo interior, pô, você se interessa pra caramba pelo universo interior. Você cria um grupo, né? Ali, pessoas que, de verdade... Tem sido, você comentou, a amizade tem sido uma grande dificuldade, né? Baseado em assuntos fúteis, a pessoa não tem uma coragem de estar ali de frente com o outro, de se abrir, né? De se entregar, ou de conhecer o universo ali. De novo, né? Por que você acha que essa dificuldade tem acontecido muito, cara? Posso pegar uma coisa que você falou aí, que é o Idem Velem, Idem Nolem? Eu acho que você é tão mal compreendido, bicho. Idem Velem, Idem Nolem, né? Querer as mesmas coisas, né? E não querer as mesmas coisas. Então, assim se define a amizade. Ou seja, a amizade vai se dar na medida em que a gente ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, né? Sim. Então, Idem Velem, Idem Nolem. Tá bom. Eu acho que você é tão mal compreendido, João. Você está falando do que são essas mesmas coisas aí? Isso não é... Vamos lá. A formulação é perfeita. Quem sou eu para, né? Tá, não, beleza. Beleza? Peguei. A formulação é esta. Eu só estou dizendo a compreensão desta formulação. Como compreende pelo menos como eu percebo que isso é compreendido? É assim, ó, porra, tá ali o Lucas, tá ali. O Lucas é até uma pessoa que eu gosto, assim, por uma afeição... Mas ele não gosta das mesmas coisas que eu e não odeia as mesmas coisas que eu. Vamos supor, né? Ele, sei lá, é de outra religião e não gosta de não sei o quê. Aí se eu tenho essa frase na cabeça, porra, não tem como eu ser amigo do Lucas. Porque a gente não gosta do mesmo e não odeia as mesmas coisas. Tô nem falando de futilidade, não. Ele é Botafogo, eu sou Vasco. Não tô falando disso, não. Tô falando assim mesmo assim. Às vezes o cara acredita num outro Deus, tem uma outra religião. E sei lá, né? Às vezes tem até uma vida assim, né? Diferente da minha. Vamos, né? Vai falar, porra. Aí eu me converti. Que é o que a gente vê, né? Pô, o Lucas é meu amigo. Sempre foi. Pô, eu gosto dele, cara. Só que aí eu me converti e aprendi esse negócio. Eu li esse negócio e, porra, eu vi o Galo cantar lá longe, vejo um monte de gente repetindo essa porra desse negócio. Idem velha, idem nolha. Idem velha, eu não posso ser amigo do Lucas. Afinal, não gostamos do mesmo e não odiamos o mesmo. Já sei, vou procurar a minha turma. Caricatura. Bicho, que é isso? Não. A amizade não é esse negócio. A amizade é um movimento né? Nós dois, a partir do amor verdadeiro, nos convertermos ao amor do bem e ao ódio ao mal. E assim, então, amaremos o mesmo e odiaremos o mesmo, porra. Né? O Idem Velem Nolem é um lugar no qual se chega, não é um lugar do qual se parte. A gente parte do amor, porra.
Isso é uma tragédia fenomenal de um círculo cultural específico brasileiro, porra, que não tem 20 anos. Então, você acha que isso é... Porra, obrigado por ter falado assim, porque é uma coisa que a gente observa, assim, pelo menos eu observo, as caricaturas que vão saindo disso, assustadoras, né? E você, pô, beleza, virei cristão, agora vou julgar todo mundo. Eu falei, pô, essa mas São loucura, Tomás né, escreveu. Falei, exatamente. Você sabe ler latim? Você leu São Tomás? Onde isso está escrito em São Tomás? Foi ele mesmo quem escreveu? Tá no Google, né? E aí isso gera um estereótipo, uma caricatura estranha demais, né? E é isso, viram uns grupelhos ali. Sim. De julgar, ficar julgando os outros. Isso parte de... Aí é uma opinião, você acha que isso parte de uma imaturidade? Isso é uma doença. Ou isso tem uma... Eu ia perguntar, maturidade, maldade ou uma doença? Não, isso é uma doença do espírito, chamada... É uma doença que tem uma manifestação específica. Existe uma doença chamada tibieza, beleza? Que é muito importante a gente falar dela no nosso tempo. Porque existe um primeiro momento, né? Que é o momento da conversão. Um monte de gente se converteu. Então, mais uma vez, estou falando contigo, mas também estou falando com a minha turma, né? Com o meu público, meus alunos e tudo mais. Então, eu sei. O pessoal começou a me ouvir em 19, 18, 2020. Uma galera se converteu. Este é o momento que eu preciso falar de uma outra coisa. Não preciso falar para o pessoal se converter, eu preciso falar de uma doença que é a próxima coisa que acontece depois da conversão. Para quem não amadureceu, para a maioria das pessoas. Chama-se tibieza. A tibieza, o que ela é? A tibieza é o seguinte, é uma doença que incide no sujeito que continua defendendo a verdade, continua defendendo o próprio Deus, continua dizendo que agora é bom ter religião, continua falando que se converteu, mas não ganha intimidade pessoal com Deus. Ora, como é que ele ganharia? Ele não sabe nem o que é ser amigo, pô. Ele não sabe o que é ter uma família. O básico. É aquilo que a gente estava falando antes. O anterior, né? Então, é o sujeito que está com o outro, não por amor, mas para convertê-lo. Isso é um sintoma da tibieza. Um sintoma da tibieza, entre os bons, né? Eu estou contigo para te converter. Eu falo de Deus, mas não falo com Deus. Né? Então, a pessoa tem que parar e falar, caramba, a tibieza é uma doença. Eu sou uma pessoa que me converti ou me reconverti não há muito tempo e pode ser que eu esteja exatamente nesse lugar. Um ativismo religioso, né? É um sintoma. É um ativismo religioso, por exemplo, é um sintoma da tibieza. Né? Isso é uma doença do espírito muito grave mesmo. Então, esse idem velem, idem nolem, ele está 100% certo, sabendo que o idem velem, idem nolem é um lugar no qual você chega através de uma intimidade mútua entre nós com Deus. Porque é evidente, se a gente é amigo de verdade, a gente vai crescer em intimidade, a gente vai crescer em amor, né? A gente vai querer crescer no conhecimento do bem, né? No conhecimento da verdade, no amor ao bem. Assim, então, ambos caminharemos na direção da verdade e do bem e rejeitaremos, né, a falsidade e o mal. Bem, amaremos o mesmo e odiaremos o mesmo. A gente vai amar a verdade e o bem e vai odiar a falsidade e o mal. Senão vai virar uma lista de prós e contras, né? Porque tudo que você para pensar, assim, quase tudo que São Tomás, esse pessoal escreve, eles estão falando de coisas que são o princípio, o fundamento, porra. Né? Ele não está falando sei lá, do clube de caça e do Botafogo. Ele não pode estar falando... Você acha que o pessoal não vai gastar tempo? Né? Vai gastar tempo falando do clube de caça e do Botafogo, do time de futebol, porra. Né? Vai. Não é isso? Então, e ademais, para onde vai a preocupação e o amor de uma pessoa que está no teu círculo de amizade, está no teu círculo de família, está no teu círculo social e não ama o bem? Abandona ela, né? Se abandona, porque não amamos o mesmo, dado que eu amo o bem. Então, aqui também pretensão estúpida você tem, meu filho. Né? Então, esse idem velem, idem nolem, como lugar do qual se parte, ele pode ser ao mesmo tempo tibieza e uma pretensão demoníaca. Né? Uma soberba brutal, uma vaidade escrota. Tem que tomar muito cuidado com essas frases que se ouvem, sobretudo em latim. Porque ela já vem com um ar de autoridade última. Tá que ela tem autoridade última, eu não duvido. Agora, que você tem a capacidade de entender a autoridade última e o caminho e do que a pessoa está falando, eu duvido muito. Mas duvido muito. Né? Essas deturpações a gente vê na prática, isso foi um pouco... Não sei se... porque eu fui crescendo na minha prática clínica em consultório, ou se realmente é um sintoma, como é uma doença que você comentou, né? Doenças têm momentos que a gente tem epidemias, né? Então, não sei se isso sempre foi assim ou a gente está vendo mais agora, né? Eu não sei. Eu estou vendo mais agora no consultório.
E aí a gente vai vendo essa deturpação. E aí vira uma lista de prós e contras. Então, aí DVL Denoli até agora. Peraí, agora ele não gosta mais disso, opa, tchau. Sei lá. Aí você vai fazendo essa divisão ali, né? Tomar cuidado, só isso que eu tô falando, né? Cuidado, pô. É bom, é uma frase que orienta, né? É uma verdade. Sim, é só entender do que tá falando, pô. Exatamente, assim, porque aí entra como guia o amor que você comentou anterior. Porra, se o seu amor é o seu guia nisso daí, vai crescer interessante, né? Você vai conseguir desenvolver melhor isso, mas você não vai virar só uma frase de julgamento. Cristo não é nosso amigo, então. Quando ele encarnou. Diego. Porque ninguém queria a mesma coisa. Ninguém queria a mesma coisa. Né? Todo mundo já... O cara chegou e julgando. Não, justamente a amizade é profundamente ter uma compaixão profunda, uma misericórdia brutal, é Deus, não é isso? É um amor que é maior que tudo e vai fazer tudo, inclusive dar a própria vida para que a gente possa amar o bem e conhecer a verdade, porra. Ele vai fazer com a própria carne, com a própria vida. Né? Porque se o critério que se aplica ao Iden Velen Denoli é o anterior, a Cristo não é nosso amigo, então. Então ele é o quê, porra? É um ditador. Sei lá. Porque quem não aplica esse critério do amor acaba virando um ditador, né? Com todo mundo ali. Não, isso aqui você não tá no meu grupo porque você não ama isso daqui, né? Essa pessoa acaba acontecendo é que esse sujeito ele acaba rompendo, briga dentro de briga aí, vai ficando sozinho, acaba falando mal de todo mundo. Falando mal de todo mundo em nome, né, do Iden Velen Denoli. É isso aí. Porque ele domina, porque ele tem a régua. Ele é o mistério. No final das contas, só vai sobrar ele. Ele tem a régua. Ele é o fiel e o colégio o colégio dos bispos ao mesmo tempo. Mas aí, no tratamento dessa doença aí, vamos lá, tratamento da tibieza, pensando na prática. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Eu ia servir, eu falei, você dá aqui a garrafinha pra gente. Valeu. No tratamento, vamos pensar no tratamento dessa tibieza ali. Um movimento grande de vaidade, né? Tem um movimento muito grande de vaidade. Como que... É tristão, cara. Os momentos da vida em que a gente é tíbio, porra, é muito triste. É triste pra caramba. Assim, o negócio é amargo, né? O sabor na boca, porque você faz, você não deixa de fazer. Só que aí você faz só as coisas que são um hábito, tipo escovar o dente, né? E as que você não faz, você ainda defende, porque você sabe que é o certo. Porra, isso é triste demais, né? Você não vive, né? Isso é triste demais, né? O pessoal que defende a coisa certa, mas não faz. Isso é muito feio. É uma alma, é uma pessoa triste, no fundo, deformada, assim. E todo mundo sabe que é deformado, né? Como é que se resolve isso? É pergunta ou não? Pelo menos como é que a gente pode abordar ali, né? Para a pessoa, primeiro, se enxergar nisso, porque você tem que ter um movimento de humildade grande, né? Para você ver, cara, isso aqui tá errado mesmo. Tô tosco, né? Tô soberbo, tô um escroto aqui com todo mundo. É uma doença do espírito muito difícil de movimentar, curar. Né? É muito difícil de curar. Porque é muito mais fácil, em uma medida, você curar o sujeito que é um crápula. Porque é muito simples. Ele olha e fala, cara, tô fazendo um monte de merda. E tô machucando um monte de gente. Não conhecia isso. O time não tá nem machucando ninguém, cara. Ele até tem uma família que é ordenada, porque as pessoas sabem que ele defende o que é certo, né? O filho vê a mãe vai à igreja, a mãe até reza o terço, tudo por hábito. E por norma, por lei. Devia ser, minha mãe está preocupada com a tia lá porque quer converter a tia. Então, objetivamente, para os olhos dos outros, a única coisa que as pessoas notam é que a pessoa não está feliz. A única coisa que o filho, o marido, o amigo vai notar é que o tíbio é triste. Mas aí, o tíbio esperto ele ainda vai fazer, não, mas isso aqui é o cansaço, porque eu me dou pelo... Né? É o cansaço, porque... Né? Eu trabalho muito, porque eu tenho que cuidar da casa, não sei o quê. Então as pessoas todas... também é só o que faltava, né? A pessoa tão boa assim, ainda tá radiante, mas não é, porque o sinal do cristão é a alegria, pô. É a alegria e o fogo, né? A paixão, o fogo. Né? Uns são mais dentuços, né? São alegres de dente. Outros são alegres de força, de ímpeto, né? A alegria tem manifestações distintas dependendo do caráter, do temperamento da pessoa, né? Mas o que nota às vezes é isso, a pessoa é triste, ela é para dentro, ela é uma coisa fechada, não transborda deste modo, né? Sim. Ela é aguda, no máximo, e em algum momento deixa de ser, em algum momento é escanteada mesmo, né? Em algum momento assim, cara, tomara que não me notem para eu não precisar nem fingir que eu faço. Porque não tem como sustentar isso. Não tem. Não essa aí é a tibieza anquilosada, né? É fogo.
É tristão mesmo. Aí Deus, às vezes, permite que essas pessoas se fodam. Correto. Não fosse, perde um filho, né? Então, aí... É descoberta de um jeito escroto, sabe? Aí a melhor coisa pro Tibio, pra alma Tibio, é realmente ser rasgada por dentro. Porque a pessoa, ela vai ter que tomar uma decisão. O que não dá é pra continuar assim. Qual é a decisão? Apostatou? Abandonou tudo? Ou a decisão é voltar? Né? E é uma decisão que o Tibio vai ter que tomar. Já que ele é obrigado. Né? Então, as tragédias, às vezes, são uma graça mesmo. Né? Tem um... Acho que no livro do Lewis, né, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, lá que ele fala isso. Fala, você cometeu um erro grave, né? Você deixou o nosso paciente ter um contato com um grande mal, né? Não pode nem muita alegria, nem muito mal, né? Porque senão, de repente, ele acorda. A melhor coisa pro Tibio, e é isso que o Tibio vai sempre buscar, nem pecado grave. Pode falar essas coisas de pecado aqui? Pode, pelo menos, se a quiser, cara. Tem um padre na comunidade sendo automático, né? Meu irmão, o padre Marcelo. Ele tá dando aula de antropologia lá, mas é o capelão. Ele é o capelão da comunidade. Capelão tu é pré-conciliar? Não, então ele é um assistente eclesiástico. Tá. Só pra... Então, beleza. Quem tá falando do padre Marcelo antes da gente entrar no... o Renatão, acho que ele tá falando. Renato Moraes. Estava com ele numa outra reunião antes de entrar aqui. Mas o Tibio, o Tibio não comete nem pecado mortal, bicho. Né? Ele luta, porque se ele cometeu pecado mortal, ele sabe que ele tem que se confessar. E se ele se confessar, puta, também... corre o risco dele precisar voltar a amar, entendeu? Então, assim, trabalho, aquela... Né? Sabe? Jogar com o regulamento embaixo do braço. Sabe? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Pá... Esse é o Tibio. Aí é o sujeito que vai ser vomitado, né? Lembra disso? Sim. Porque o quente e o frio, tem suas qualidades, né? O humor não tem qualidade nenhuma. O humor não é uma bela bosta, né? É o Tibio. Porque a gente é Tibio. A gente pode estar numa fase tíbia, pode já ter sido Tibio, ou se der mole, vira Tibio daqui a 2 minutos. Né? A tibieza é terrível. É o nome da coisa, né? Tibieza. E existe uma tensão contínua aí, né? Você falou agora, né? A gente pode entrar, isso não é uma luta vencida, né? Nunca é uma luta vencida isso. Óbvio que sim. A gente pode estar dentro, a gente pode entrar, a gente ter passado. Querer redescobrir nas coisas básicas e fundamentais o primeiro amor. Gosto muito disso. Quando às vezes a gente acende um Monte Cristo, tu tá falando de charuto, né? Uhum. A gente fuma pouco Monte Cristo aqui. Quando fala a gente é porque a gente meio que fuma as mesmas coisas, né? Que é o que tem na caixa. Né? Então, Monte Cristo não é... A gente fuma pouco. Aí, de vez em quando aparece um Monte Cristo. E a gente tem uma brincadeira. A gente pega um Monte Cristo aí, sente o cheiro, né? Aí acende e fala, isso tem o cheiro do primeiro amor. É isso, entendeu? O cheiro do primeiro amor. Sei lá. O Monte Cristo, o charuto, tem o cheiro do primeiro amor, né? O que é o primeiro amor? Não se acostumar com se acostumar, né? Acho que tem que ter o cheiro do primeiro amor, porra. Né? Isso tá nos Atos, né? Perdeu o fogo, perdeu o cheiro, perdeu o primeiro amor, né? Perdeu aquela sensação de primeiro amor, aquela disposição do primeiro amor. Não, a gente tem que sempre voltar a descobrir a verdade, né? Cada norma de piedade que a gente faz, a gente tem que lutar por redescobrir o fogo. Quem que eu tava no carro dando uma carona? O André. André mora lá em Curitiba, estava lá em Miraserra aqui, né? Que é a nossa casa de retiro. Aqui em Petrópolis. Apesar de ser Duque de Caxias, sabe disso? Né? Eu sei, cara. Tá no GPS. Acho que aumenta um pouco tá no GPS o Duque de Caxias. Aumenta o ticket. Fala Petrópolis. Tá tendo jogo? Não. Foi o pessoal que bateu o veto. De repente um berro. 15 de janeiro. O Vasco tá jogando hoje? Qual é? Né? Mas acho que joga. Então, o que acontece é isso. A gente estava ali andando. Eu voltei de Miraserra agora, fui dar uma tertúlia lá. Me pediram. Aí, aí meu filho mais velho, que estava tendo no curso anual, o Andrei, chamou meu filho mais velho para subir também. Então ele foi, foi maravilhoso, né? Que legal. Com meu filho mais velho, então a gente foi conversando e tal, sei lá, pegando a serra, né? Que é bonito, quem não conhece o Rio, é legal pra caramba, né? Subir ali. Aí fomos lá para Miraserra, fizemos visita e tal, né? Visitar o Centro de Sacramento, depois almoçamos, aí tertúlia. E voltamos, eu dei carona pro André de volta, que estava lá fazendo curso anual, precisou voltar mais cedo e foi para Curitiba. Beleza.
E quando a gente estava entrando na Avenida das Américas, que é a rua aqui na frente, a gente viu a Pedra da Gávea. Porque o Lúcio Costa, que é o projetista aqui da Barra da Tijuca, ele projetou a Avenida das Américas de tal modo que a Pedra da Gávea, junto com a Pedra Bonita, ficassem sempre no enquadramento da nossa visão. Então, sempre que a gente vem, assim, Recreio, Barra, a gente vê sempre a Pedra da Gávea e a Pedra Bonita na nossa frente. Né? Não tem curva, não tem desvio, então a gente vê aquilo ali. Beleza, foi uma baita sacada, né? E aí o André falou assim, porra, isso aqui é muito bonito mesmo, né? Eu falei, cara, isso é muito bonito. E aí não falei pra minha nada, tô falando agora como se fosse, mas é uma coisa que eu falei porque eu falei. Eu falei, cara, bicho, sempre que eu saio da minha casa, eu faço esse caminho todo dia, eu não termino de me encantar com essa porra. Isso é muito maneiro. Então, é claro, uma coisa natural, né? Ou o pessoal que mora no Rio, pegar ali a Niemeyer todo dia para ir trabalhar. Imagina, o sujeito trabalha no Leblon, ou o sujeito mora em São Conrado, ou mora na Barra e vai para o centro da cidade. Você não pode se acostumar com aquela beleza. Não tem como se acostumar com aquilo, mas tem, esse que é o problema. Que tragédia, se você está passando por ali. Não. Tudo bem, isso é uma coisa natural. Agora, tem a realidade interior, né, que é o terço, por exemplo. Porra, a gente tem que querer descobrir, né, em cada continha de Ave Maria, e não é exagero, em cada continha de Ave Maria, o motivo do amor que está ali por trás. Né? Por trás ou por dentro, né? Sei lá por onde está, mas digo, está ali. Essa que é a coisa, né? Redescobrir a graça, vamos chamar assim. Não a graça, evidente, mas a graça mesmo, digo. De estar ali fazendo. Cada norma tem que ter o cheiro do primeiro amor, pô. Né? Cada norma tem que ter o cheiro do primeiro amor. E uma coisa, não é a única, não é, e agora até estou um pouco acanhado, dado que temos um assistente eclesiástico aqui, né? E eu estou falando dessas coisas, né? Mas uma coisa que ajuda muito a descobrir, a não deixar morrer o cheiro do primeiro amor, é ter sempre presente que pode ser o teu último dia, né? Então, o primeiro e o último, eles têm uma relação muito intrinsecamente, porra, inabalável, né? Ou indissociável, vamos chamar assim. Quer dizer, pode ser o meu último dia, bicho. Então, aí vem as sabedorias tradicionais, que não estão aí à toa. Que é uma coisa lá do Ivan Illich, porra. Né? Do Ivan Illich, mas não preciso ir tão longe, né? Da morte do Ivan Illich, que é... Ele tinha um relógio que ele botava aqui, né, no bolso do paletó. E no relógio tinha escrito assim, memento mori. Né? Lembra de que vai morrer. Memento mori. É uma prática. Lembrar que a gente vai morrer. Beleza. Ele andou distraído aí pela vida e ele foi subir para pregar uma cortina, tropeçou da escada e bateu. Né? E ele sofreu um acidente, foi e morreu. Por quê? Porque ele teve uma pancada, e tem lá no livro, na altura do seco. Né? Quem não é médico não sabe onde fica o seco. Bem, o seco fica exatamente na topografia de onde se guarda o relógio nos coletes do paletó antigo. Porra, nada mal, hein? Foda, né? Nada mal. É isso, porque aí você tem que fazer associação. Porra, ele morreu porque ele não estava informado de que ele ia morrer. Se você está informado que você vai morrer, você está mais atento. Claro que ele está falando de uma morte natural estúpida, né? Mas aqui eu estou falando da outra, que é a morte terrível. A morte primeiro é a morte do espírito em vida, que é a tibieza, e depois a morte eterna, que é tu ir para o inferno. E isso que você fala, eu ia te fazer exatamente essa pergunta agora, porque a gente comentou que uma grande tragédia pode ajudar a rasgar o tíbio, ele acordar, ele enxergar isso. A gente consegue, de certa forma, pensar um pouco nisso, ou antever, né, com uma meditação, sim, por exemplo. Né? A meditação da morte, ela tem um peso infinito ali para acordar, né? Quando bem feita também, aí tem isso, né? Vou morrer, beleza. Todo mundo sabe, vou morrer. Muita gente fala assim, não tem medo de morrer, não. Falei, cara, os anos que eu trabalhei no CTI, quem tá perto da morte, meu amigo... Pô, quem é o doido que não tem medo de morrer? Deus, tem cara. Que ter. Tem muita gente que fala isso bate pronto, né? Não. Porque é maneiraço, não. Tu é o valentão. Eu sou valentão, é isso aí. Tem fraqueza pros outros também. Isso. Tô contigo. Tem medo, não. Mas de verdade tem que ter, pô, tá maluco. Cara, eu vivi isso com meu sogro na época do Covid, né? E aí ele, ficou lá em casa e tal, aí vai evoluindo. Não, faleceu. Ele morreu de Covid? Fez uma complicação secundária, uma pneumonia secundária. Foi pro hospital e tal, ficou lá em casa, foi piorando. Meu CTI, era rotina. Entendi. Pô, que ruim. Foi pesado, assim. E a gente meditava, eu aprendi contigo acordei contigo numa época atrás, né, sobre o memento mori, conversava com minha esposa, a gente fazia uma meditação sobre isso até. E aí, acontecendo isso ali na minha frente, né? Foda, né? E ele, cara, sorridente pra caralho. Meu sogro era foda. Entendi. Foda, não, cara. É isso aí. Sorridente, lá sentado. Aí teve um dia que ele chegou lá. Porra, João, tá tudo bem, né? Tá com
alto fluxo, catéter, uma fralda é sacanagem, né? Aí também. Porra, Mário. Eu Falei, porra, Mário, você não pode ir no banheiro não, cara, eu vou ficar aqui e tal. médico, não? Não, engenheiro, cara, professor Esperto, lá, pô, tô aqui e tal. Chegava lá e queria me animar. Pô, você dá entrevista da TV Rio Sul lá, pô, todo mundo veio aqui te ver, cara. Olha que legal. Tá? O cara assim. Maneiro, tá? Recebeu um padre. Como é que é o nome dele? Mário Arthur. Recebeu um padre, recebeu unção, acho que, sei lá, 3, 4 dias depois, foi entubado e faleceu, voltou. né? E não voltou. Mas, cara, a gente viveu isso de uma maneira, né? O Mário tava com 72, a gente falava que era pai e vô, né? Tá. Ele foi bem mais velho, Entendi. né? Minha sogra não conseguia ter filhos, aí demorou e veio ver as 3 depois lá. E aquilo foi uma coisa muito interessante, porque eu não fazia a meditação da morte até um certo período, começamos a fazer. Não foi nada fácil, não facilitou nada, mas fez a gente ver muito mais presente no período que ele estava ali, né? Claro, pô. Aquilo acordou a gente quando a gente meditava, porque eu lembro que eu falei com a minha esposa, falei, vamos meditar a morte dele? Teórico, todos, né? Mas ensinando pra minha esposa, conversando, discutindo isso aí e ela, né? Sobre a meditação da morte, o Memento Mori, né? A meditação da morte que eu amo. Porque, pô, estatisticamente, ele é o mais velho, né? Vamos pensar nisso. E isso ajudou muito, né? Essa presença, né? A morte, beleza, dói pra caramba. Eu dei uma bolinha de Natal, maneiraça, que põe vídeo, né? Fiz uns videozinhos dele, né? Ele lá no Chile cantando, falando e tal. Isso aqui botei na árvore de Natal. Dar um presente pra minha esposa, cara, todo mundo chorando, aquele negócio. Eu chorei junto com todo mundo. Presente maneiro, mas porra, foi mais forte do que eu imaginava, né? Foda, eu falei que esse cara não colou direito, eu acho que eu fiz merda aqui. Eu fiquei, porra, o que eu fiz? Nada, é bom, foi maneiro, tá foi maluco, bom, é porque muito assim, bom. é uma delícia, né, cara? É uma das melhores coisas que tem. É muito forte, Chorar muito de saudade gostoso é muito aquilo bom, ali. pô. E a meditação da morte ajudou muito a ter vivido melhor com ele ali. Aí encheu o saco por, porra, ficar puto por coisa pequena, cara. Sim, a gente fica tão mesquinho com algumas coisas, né? E vem entrando nessa tibieza, né? Porra. E a meditação da morte, ela é um desfibrilador, né? Ela dá um choque no peito, você volta a fazer exercício de Só que você ali, pode né? fazer isso todo dia. Pois é, cara. Não precisa esperar dar o problema, né? Exatamente. Isso é um remédio prático, né? prático. Pra gente pensar pra tibieza, né? Então, é isso. Você bota o fim no último, você calcula tudo com a escala que você tem que calcular, no fundo, né? A escala é a escala da eternidade. Então, você tem que... a meditação na morte é um exercício tão velho quanto... prescrito, né? Há tantos anos, sei lá. Que é insensato abrir mão dele. Só um artigo recente aí, sei lá. Alguém falando, se mandou num grupo pra mim. Aí, João, meditar a morte aqui, que você tinha falado. Eu falei, porra, agora vai ter um artigo, né? Que legal. Que bom, porra. Excelente. 2 mil anos ainda. Saiu o artigo. O pessoal ouve, né? O pessoal lê. Aí vai ler, agora vai dar certo. Manda um abraço. Então. Viu? Viu como é que tá certo? Vou ter que achar o artigo pra botar aqui agora, né? Porque eu tenho que procurar isso, né? Tem várias coisas, mas a meditação da morte eu acho que é uma que tem força mesmo, se você faz direito. Você não fica tentando fugir da coisa, né? Você faz a meditação na morte da morte, depois do inferno, depois do céu, depois do purgatório, dos novíssimos, né? É por isso que é tão incômodo, né? É por isso que é tão incômodo e hoje você comenta isso, sei lá, eu é capaz de ter falado assim, meditação da morte e não ter parado de assistir. Tem muita gente que tem um incômodo muito grande quando a gente comenta esse tipo de assunto, né? Aborda, né? Você acha que isso é aquela fuga da tibieza também, né? Vou encarar isso aqui, vou ter que... Exato. E hoje ainda se soma um monte de coisa. O brasileiro também é um povo muito supersticioso, né? Então, soma-se a isso... Não é madeira. Some-se aí... MDF, tecnicamente, é madeira ou é plástico? Eu não sei. Ou é prensado de madeira? Porra, agora... Você que não é uma Não, porra, pelo amor de Deus. Cara, mas eu só trabalho com madeira, não trabalho com MDF. MDF, então não é madeira, né? Então não é madeira. Mas aí some-se a isso também a superstição, né? Não pode falar que atrai... É fogo. Tem isso, sabe disso, né? Tem isso. Você não pode falar as coisas que você acaba atraindo e tal. É supersticioso, né? Então, vai se somando um monte de coisa, né? Pra tibieza ter um terreno assim... Porra, aqui é um latifúndio, né? É um terreno, né? Pra poder ocupar. Independente de religião e tudo. Eu tava com um paciente recente que ele tava fazendo... Tá junto com a esposa, com os problemas, aquela coisa e tal. Só se juntou, aquela coisa ali. E ele... Problemas mais sérios ali. Por que vocês estão juntos? Não casaram? Estão só dividindo o quarto ali, assim... república quase, né? Não, eu amo ela. Mas também está 8 anos juntos, é um trabalho terminar. Falei, porra, você ama ela? Não, eu fiz a lista de prós e contras, tem mais prós do que contras. Falei, caralho, cara, assim... Não...
a sensação que não quer ir realmente no problema, né? Pois é, né? Vou ignorar isso daqui, vou empurrar um pouco Ou na mais, solução, né? O problema é na solução, digo, no sentido de... Sim. De repente o cara ama mesmo, pô. Então, E aí foi o que eu falei, cara. Exatamente isso. Eu falei, cara, assim, você ama, foda-se. Talvez tu ame mesmo, bicho. Vai, maluco. Agora talvez não ame, então temos que ver isso aí, Age, né? Age, né? Eu conheci um senhor que namorou a mesma mulher por 50 anos. Ele não casou, ele ficou 50 anos. Minha namorada. Caralho. Ele era parente de um paciente meu. Ele morreu e a namorada foi no velório. Apresentava como namorada? Assim? Eles namoraram. Casa separada? Namorado, porra. Caralho. Começou a namorar, sei lá, com 20, 30 e foi até os 80, que foi quando ele morreu, namorando a menina. Os dois eram namorados. Minha namorada e meu namorado nunca casaram. Ficaram namorando 50 anos. Isso é o recorde, não sei nem o que pensar disso, cara. Graças a Deus, não preciso pensar nada sobre isso, porque ele não era meu paciente era parente dele, né? Essa história é maravilhosa. Morreu recentemente, morreu acho que na pandemia também. Interessante, né? Mas aí, enfim... Isso é outra coisa curiosa, né? Quando a gente é médico desse tipo, você acaba... Bem, eu tinha meus pacientes e depois tinha as figuras que orbitavam a vida dos meus pacientes. E elas se faziam um pouco minhas também, sabe? Eu tinha afeição pelas pessoas e tal, e preocupação pelas pessoas que eles me contavam, né? Cada paciente tem sua constelação de personagens, né? Isso é muito legal. Que aparecem. E alguns aparecem recorrentemente, outros aparecem esporadicamente, né? É curioso, tipo Chaves, assim, né? Então, às vezes, você tem aqueles que se repetem sempre, os que aparecem de vez em quando. Aparece o Jaiminho. Aparece o Jaiminho, reapareceu e tal. E você fala, pô, e aí, como é que tá o Jaiminho? Exatamente, que maneiro. Terminou a faculdade lá? Terminou? Isso é curioso. Cara. Então, você vai ganhando afeição, no fundo, né? E pra gente que é médico, isso é muito bom. Você vai ampliando o teu mundo interior também. Você vai tendo mais gente para se afeiçoar, para amar, né? Para pensar sobre. Maneiro pra caralho, tá maluco. Quantas vidas você viu? Eu falei, cara, não sei calcular. Porque não adianta contar meu prontuário. Não é o número de pacientes que eu vi. Não, é que cada um deles me trazia, sei lá, 4, 5, 6, assim, né? Estáveis. Fora os Jaiminhos, né? Fora os Jaiminhos. Né? Que apareciam de vez em quando. Falei, porra, então, não sei, eu vi muitas vidas mesmo. Tentei me interessar por elas. Né? Tentei dar um sentido para essas vidas dentro da história que o meu paciente estava. Uma vez eu estava aqui cortando cabelo, na Barra, muitos anos isso tem muitos anos mesmo, foi logo no início, foi no meio do consultório, assim, então eu estava sentado aqui no barbeiro, né, e tem aquela coisa incômoda de barbeiro, dependendo, sobretudo barbeiro novo, então você está sentado, então o barbeiro está aqui atrás, está no espelho, e tem aquelas outras cadeiras aqui do lado, não é isso? Aí sentou-se um sujeito aqui, tu dá aquela olhadinha assim, né, pá, dá aquela olhadinha, me reconhece, não reconheci, então, beleza. No máximo, né? E aí o cara era falador, meu irmão, mas ele falava pra caceta. Mas não me envolvia no papo dele. Era o cara que tá falando com o barbeiro, sabe? Eu também falo com o meu barbeiro hoje em dia, que a gente já tem a minha relação com o meu barbeiro acho que é de 10 anos já, né? Então, tava falando, depois o cara começou a falar, porque eu vim de tal lugar, né? E o carro, tal carro, aí eu, sem querer prestar atenção, mas não tem como, né? O ouvido não tem porta, então você ouve. Cara, eu falei, puta, esse é o fulano daquela minha paciente, cara. Porra. Daqui a pouco. Só que ele começava a falar de outros nomes que eu também conhecia, porque ela me contava, eu sabia a vida do cara inteira pelo ângulo dela, né? E é uma experiência muito diferente, assim, o cara não tem ideia de que eu sei um monte de coisa íntima da vida dele. E essas coisas que ele está contando, porra, eu sei mais ou menos o que ele está falando e para onde isso vai dar. Né? É muito interessante como é que o nosso mundo interior, se a gente está atento, sendo médico, né, terapeuta médico, porra, ele pode se enriquecer, cara. Né? Você não precisa viajar no sentido para conhecer o mundo. Você ouve os pacientes, né, e ouve as experiências dele, e, sei lá, e está interessado nas pessoas, nos amores e nos desejos, né, nas coisas que ele está te contando. Você se enriquece muito. Porra. É uma profissão mesmo maravilhosa, eu acho. De certa forma, o ideal é que a gente faça isso. Todo mundo faça isso, né? Porra, se interessar é maneiro pra caralho. Não precisa ser médico, pelo outro. Não precisa ser médico. Não precisa ser médico. Porque, pô, você tem médico que tá interessadaço no paciente, ele chega em casa, foda-se todo mundo, não consigo me interessar porque ninguém tá me pagando, né? Sei lá. E o quê? Sei lá, uma tibieza ali também, ou alguma outra questão ali. É doideira. Né? A gente percebe, umas loucuras. Isso é um puta de um remédio, né, cara? Se interessar por uma outra pessoa ali, isso é maneiro pra caramba, cara. Eu acho também. Então, eu tive um paciente, cara, o cara do Canadá. E aí ele, pô, tava lá na empresa, mas bem sucedido e, cara, uma namorada dele assim, falou, cara, por que você é tão triste? Aí ele,
caralho, porra, na cara, né? É triste, né? Pô, triste. E aí ele começou a buscar algumas coisas pra entender, um cara muito honesto, muito honesto. E a gente conversando e tal, não sei o quê, a gente fez um exercício de, cara, se interessa por umas pessoas, né? A gente fez um encontro com algumas pessoas, né? Falar, um exercício prático ali, cara, dê munição pra pessoa falar dela mesma, né? Só pra você se interessar e ver como é que tá o mundo dessa pessoa ali. Sim. Aí ele fez isso por uma semana, e aí ele voltou na semana seguinte perguntando se isso era ético. Ele falou assim, cara, mas tá certo, eu usei ela pra eu melhorar? Eu falei, cara, tu tá me pagando por te falar isso, pô, então ela ganhou alguma coisa em troca? Ele falou, não sei, ganhou seu ouvido, sua atenção, você foi atencioso mesmo? Ele falou, fui. Eu falei, como é que foi o resultado disso? Ele falou, pô, foi maneiro pra caralho, eu tô num jogo de time de futebol e vou pescar com uma galera agora lá, não sei onde, enfim. É isso. É claro, e beleza, como as pessoas, muitos de nós, a gente é disfuncional ou estava disfuncional. Claro, né, numa circunstância disfuncional você precisa instrumentalizar em algum momento, né? Então é isso, você começa com uma instrumentalização e daqui a pouco você consegue entender como é que é a dinâmica saudável daquela relação. E aí essa sensação dele que era, porra, mas isso é ético, eu tô... Cara, esquece isso, faz, né? Que daqui a pouco, se você estiver fazendo direito, você não vai estar mais instrumentalizando a pessoa, você vai estar se interessando mesmo por ela, né? Porque você já vai ter melhorado, então tá se interessando mesmo por ela, né? Então, tinha uma doença ali, é mais você simples, né? Do fundo, assim, cara, talvez, mas não se preocupe com isso agora, né? Você vai melhorar. E aí, daqui a pouco você não tá mais instrumentalizando as amizades, né? Então, que é um risco, instrumentalizar a amizade. Sim. A gente ouve isso, né? Instrumentalização da amizade é quando você é tíbio. Quando você é tíbio, realmente você sempre vai instrumentalizar a amizade, porque o que você quer é só converter o outro, né? Ou networking. Porra, mas aí é loucura. Isso é foda, né? Aí, você é aquela coisa. Isso é doideira. Tem aquele pessoal que utiliza mesmo. Isso é grave, eu tava nem né? pensando nisso, cara. Isso aí é foda. Porque tem muito isso, né? Não, vou lá pro paciente, não, vou networking. lá. Sei lá. Eu comentei assim uma vez um paciente, pô, clube de charuto, legal. São alguns assuntos que, pô, ninguém discute, pô. Hoje em dia tá difícil discutir algumas coisas mais legais e tal. E eu falei os temas que a gente já discutiu. Pô, quem pediu conselho foi um tema que a gente tava trocando ideia lá com o pessoal e tal. Falei, pô, legal, um bom lugar pra networking, né? Eu falei, porra. Às vezes a pessoa também fala isso, né, João? Assim, porque não tem nem a... Eu falei, você precisa estar lá mesmo, vambora. É isso, né? Vamos lá. Ela não tem nem a expressão verbal correta do que ela tá querendo falar. Tem um colega que fala, pô, eu tô sem vocabulário, Doc. Eu tô sem vocabulário. É isso. Esse cara é network. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, às vezes é mesmo network, vou lá pra fazer negócios e tal. Sim. Mas às vezes é porque só o que ele também consegue ver, bicho. Né? Ele não é mau, ele só é burro. Exato, cara. Então, beleza. Burro ofende, né? Ele assim, não tem os termos para poder falar. Né? Uma certa ignorância. Ignorância para poder falar, cara, network é uma coisa, mas é a caricatura diminuída, né? Do fenômeno como um todo, chamada amizade, né? E esse tipo de evento, tipo clube de charuto, não sei das quantas, isso é maravilhoso para a gente poder se conhecer e depois a gente ficar amigo. Exato, e faz isso, né? Você vê uns grupos ali, você vê o cara chegando, daqui a 2, 3 encontros, ele tá lá com 2 caras direto, eles ali saem, combinam um churrasco, vão jogar tênis no dia seguinte e tal. Isso é legal pra caramba, porque aí você inicia realmente uma amizade verdadeira, né? Claro. Uma interiorização maior ali com o outro ser humano, né? Óbvio. Cara, impressionante. Pô, Ítalo, tem que te agradecer, Nada, cara. certo. Tô incrível, contigo, não, obrigado mesmo. O Silas sabe que então depois ele vem aí, né, pra gravar contigo aí. Tá convidado, Silas. Não, Silas, não sou eu que tô falando não, é o cara, tá? É o cara. É o Doc. Te agradecer de novo aí. Você vai fazer elogio? O cara não gosta de receber elogio, né? Não, falei brincando. Não precisa não. Mas obrigado mesmo. Não só por estar aqui conversando contigo, mas você sabe, né, pô? Você sabe por tudo. Meus pacientes te agradecem também, né? A gente até comentou inicialmente ali da formação que a gente tem, porque tive uma formação técnica muito boa, eu gosto muito da UF, baita de uma universidade, um hospital universitário maravilhoso e tal, mas dava para perceber que faltava alguma coisa, né? Agora eu fazer um mexendo assim mudou muita coisa na minha prática clínica, cara, de verdade mesmo, e assim, me mudou a vida dos meus pacientes. Então eu adquiri um ferramental que eu não tinha não tem como ter, na medicina tradicional ali, e que realmente melhorou minha forma de encarar as facetas ali do ser humano, ali do meu paciente. Muito obrigado. Maneiro. Cara. Obrigado por isso aí. Agradeço. Boa. Muito bom. Até o próximo, pessoal. Um grande abraço. Beijo. Valeu. Tchau.